durante sessão do plenário do Senado, o senador Rogério Marinho causou um intenso debate ao questionar as políticas do governo Lula e enfatizar o direito do Congresso de agir para limitar os abusos que vêm sendo cometidos. O senador disse: "Eu quero começar dizendo que a direita tem cara, a direita tem nitidez. E para aqueles que estão nos ouvindo agora, a direita defende, por exemplo, o livre mercado, ao contrário da esquerda, que intervém de maneira absolutamente atabalhoada na economia e gera o que nós estamos assistindo, de compadres e apaniguados políticos ocupando cargos públicos sem nenhuma capacidade de fazê-lo, gerando a corrupção, o prejuízo, o desvio do recurso público. Então nós, ao contrário, defendemos que haja uma profissionalização dessa gestão. A direita defende a desregulamentação e a desburocratização da máquina pública. Nós entendemos que o excesso da burocracia, na verdade, gera dificuldade para vender a facilidade. É muito comum se encontrar em determinados burocratas que, por trás de um carimbo, na verdade extorquem o cidadão comum. E a direita defende a desburocratização e a desregulamentação. Nós defendemos, por exemplo, o direito à propriedade privada, e a esquerda, infelizmente, defende, de uma forma, eu diria, quase que unânime, o ataque à propriedade privada através, por exemplo, do MST, da invasão das propriedades com uma suposta justiça social ao arrepio da legislação. Nós defendemos, a direita, a liberdade econômica, o direito de empreender, que está sintonizado com o que pensa a maioria da sociedade brasileira, que não quer ser seletista, não quer se integrar num sistema arcaico, bizarro, que é oriundo do fascismo de Benito Mussolini, com a célebre Carta del Lavoro, defendida com unhas e dentes pela República Sindical do Partido dos Trabalhadores. A de direita defende o Estado necessário, um Estado que serve à população, que não é um Estado leviatã, hipertrofiado, cheio de apaniguados, como é o caso hoje do Partido dos Trabalhadores, que transformou 23 ministérios em quase 40. Falta só um para a gente ter a célebre frase: falta só um para os 40. Tem 39. E eu desafio aqui alguém a dizer o nome de 20, que não sejam os líderes do governo. Então nós defendemos o contrário, um Estado que serve à população e não se serve da população. Marinho comparou com a atuação do governo Lula. Em vez de fazer o seu dever de casa, de cortar gastos, de fazer sua parte, no sentido de equilibrar o orçamento e gastar o que efetivamente arrecada, nós vivemos aqui a síndrome do cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque é renitente este governo apresentar um orçamento superestimado na receita e subestimado nas despesas. E durante o ano, após a publicação do relatório quadrimestral, via de regra, o governo vem correndo atrás de receitas não decorrentes, ou seja, que não se repetem no ano subsequente. O senador expôs uma série de absurdos do governo Lula, culminando com o aumento do IOF derrubado pelo Congresso, e disse, de uma forma muito enfática, a população brasileira está dizendo não ao aumento de impostos, está dizendo não a essa apropriação da sua produtividade e da sua riqueza, está dizendo não a esse modelo em que os apaniguados e os clientes de ocasião ocupam a máquina pública não em função de um projeto de país, mas em função da perpetuação de um partido no poder. Após apartes dos senadores Jaime Bagatoli, Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife Júnior e Esperidião Amin, o senador afirmou: "Nós estamos vendo uma crise institucional ocorrendo quando o parlamento, pela primeira vez em 30 anos, derrubou um decreto do governo federal no caso do IOF. Esse decreto, após ser derrubado, vem sendo muito contestado pelo governo sob a alegação de que houve uma invasão de competências. Eu quero lembrar que durante o governo do presidente Bolsonaro, decretos foram derrubados pelo judiciário por provocação de membros do parlamento brasileiro. Então, o fato de se derrubarem decretos é uma previsão constitucional, principalmente quando o decreto é um decreto, como foi colocado, regulatório, que serve para justamente equilibrar a relação do país com outras economias do mundo, caso haja uma distorção, e não para eventualmente tapar rombos fiscais frutos da irresponsabilidade desse governo. Aliás, isso foi confessado.
O presidente Lula fala que o que o Haddad está propondo não tem nada demais, quando ele propõe que os bancos paguem só um pouquinho para a gente fazer a compensação. Ou o próprio Haddad, que publica um tweet em que fala que o decreto corrige uma injustiça, combater a invasão de impostos dos mais ricos. Eu acho que ele nem sabe o que significa o IOF, que é um imposto regulatório. Espero que o Supremo Tribunal Federal entenda a diferença da natureza desses dois impostos e preserve a autonomia e o equilíbrio entre os poderes tão necessários para a nossa democracia. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhores senadores, é evidente que não com o mesmo brilho nem com a mesma capacidade de argumentar do orador que me antecedeu, pretendo trazer um tema também da economia. Começar dizendo que a direita tem cara, a direita tem nitidez. E para aqueles que estão nos ouvindo agora, a direita ela defende, por exemplo, o livre mercado, ao contrário da esquerda, que intervém de maneira absolutamente atabalhoada na economia e gera o que nós estamos assistindo de compadres e de apaniguados políticos ocupando cargos públicos, sem nenhuma capacidade de fazê-lo, gerando a corrupção, o prejuízo, o desvio do recurso público. Então, nós, ao contrário, defendemos que haja uma profissionalização dessa gestão. A direita defende a desregulamentação e a desburocratização da máquina pública. Nós entendemos que o excesso da burocracia, na verdade, gera a facilidade, a dificuldade para se vender a facilidade. É muito comum se encontrar determinados burocratas que, por trás de um carimbo, na verdade, extorquem o cidadão comum. E a direita defende a desburocratização e a desregulamentação. Nós defendemos, por exemplo, o direito à propriedade privada. E a esquerda, infelizmente, defende de uma forma, eu diria quase que unânime, né, o ataque à propriedade privada através, por exemplo, do MST, da invasão das propriedades, com a suposta justiça social ao arrepio da legislação. Nós defendemos a direita a liberdade econômica, o direito de empreender, né, que está sintonizado com o que pensa a maioria da sociedade brasileira, que não quer ser seletista, que não quer se integrar num sistema arcaico, bizarro,
que é oriundo do fascismo de Benito Mussolini, com a célebre Carta de Lavori, defendida com unhas e dentes pela República Sindical do Partido dos Trabalhadores. A direita defende um Estado necessário, um Estado que serve à população, que não é um Estado leviatã, hipertrofiado, cheio de apaniguados, como é o caso hoje do Partido dos Trabalhadores, que transformou 23 ministérios em quase 40, falta só um, para a gente ter a célebre frase, né? Só falta um para os 40, tem 39. E eu desafio aqui a alguém dizer o nome de 20 que não sejam os líderes do governo, né? Então nós defendemos ao contrário, um Estado que serve à população e não se serve da população. Nós defendemos o mérito. O mérito significa que aquele que tem a capacidade de produzir, ele se apropria do resultado dessa produção. Ela não é repartida através de um pacto da mediocridade, que na verdade suprime a produtividade, que inibe o crescimento econômico, que comprime a possibilidade de sermos um país diferente do que de fato somos, com essa síndrome do coitadismo. A direita, ela defende a redução da carga tributária, na contramão do que preconiza esse governo, que ao invés de fazer o seu dever de casa, de cortar gastos, de fazer a sua parte no sentido de equilibrar o orçamento e gastar o que efetivamente arrecada, nós vivemos aqui acima do cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque é renitente este governo apresentar um orçamento superestimado na receita e subestimado nas despesas. E durante o ano, após a publicação do relatório quadrimestral, via de regra, o governo vem correndo atrás de receitas não recorrentes, ou seja, que não se repetem no ano subsequente. Isto é uma teoria fiscal que eu chamo do Frankenstein, né? A do puxadinho, da improvisação, do populismo exacerbado que tanto mal faz à população brasileira. A direita, meus amigos, defende a responsabilidade fiscal pelos mesmos argumentos que declinei anteriormente e principalmente, e talvez aqui nós tenhamos uma direita do ponto de vista de mercado liberal, mas do ponto de vista de valores conservadores, e existem muitas formas de direita, essa que eu defendo, é uma direita que tem esse viés do ponto de vista liberal, mas que defende valores que Vossa Excelência, inclusive, de uma maneira implícita, defendeu aqui, que é a família, né? Que é o direito à vida, né? Que são valores que repugnam essa política de desencarceramento desenfreado, de se passar a mão na cabeça daqueles que cometem crimes, como se fossem eles as vítimas da sociedade, sem levar em consideração que o crime, ele não pode ser tolerado, ele pode ser e deve ser combatido de uma maneira, inclusive, profilática, mas não se fazendo de conta que ele não existe. Então essas são as bases do que nós defendemos como direita. E aí, meus amigos, é importante falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Na semana passada para cá, nós vimos uma espécie de mudança de inflexão da forma como o governo está se comunicando com a sociedade. Desse presidencialismo de coalizão, que me parece que era confortável para este governo, ao enfrentamento ao Congresso Nacional sobre o argumento de que o Congresso defende os ricos e o governo defende os pobres. Nada mais falacioso e nada mais enganoso. Mas nós vivemos no momento das narrativas. Tivemos, por exemplo, uma fala do eminente senador Humberto Costa, onde ele dizia: nós queremos o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Vamos para a realidade. Em 2023, nós tivemos 144 bilhões de reais, eminentes senadores, 144 bilhões de reais de lucro, dos principais bancos brasileiros, o maior índice de lucro da história do país. Mas não foi só isso não, isso se repetiu em 2024, chegando a perto de 180 bilhões de reais. Este governo que diz que combate os ricos ou que defende os pobres, ele se apropria do recurso da sociedade brasileira para transferir para aqueles que, na verdade, o financiam, como aconteceu na eleição anterior, quando de forma praticamente majoritária Faria Lima
votou no então candidato a presidente Lula da Silva, sobre o argumento de que ele representava uma espécie de consenso da sociedade contra os arreganhos autoritários do então presidente Jair Bolsonaro. Ninguém deu mais dinheiro para rico do que Lula. Vejam, por exemplo, a questão dos subsídios, que nós combatemos aqui por diversas ocasiões. Nós tivemos um aumento só neste governo do presidente Lula de quase 70 bilhões de reais a mais de subsídios acrescidos no orçamento do Brasil por ano. Nós estamos falando de quase 300 bilhões em 4 anos. Nós estamos discutindo aqui 10 bilhões do IOF. 10 bilhões do IOF contra 300 bilhões dado aos ricos. Porque esse é o discurso do governo, são os ricos que recebem os benesses da sociedade. E o governo sequer tem o discernimento ou o cuidado de fazer a separação necessária, porque nesse recurso, tem o recurso, por exemplo, do Simples, de pessoas que precisam ser incentivadas para fazerem a sua parte na elaboração, na construção da riqueza da nação. Nós estamos falando, por exemplo, de uma situação em que em 2024, este governo que diz que defende os pobres e que fez uma série de políticas populistas que se voltaram contra ele mesmo, porque quando foi apresentado agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, o governo não teve sequer o cuidado de mandar para este Congresso Nacional ou para a imprensa brasileira os seus representantes, o ministro da Fazenda ou a ministra do Planejamento. Foi o terceiro escalão dizer o seguinte, senhores: o país quebrou. Nós, com a nossa irresponsabilidade do PT, do Partido dos Trabalhadores, quebramos o Brasil. Nós criamos uma regra por ocasião do arcabouço fiscal em que o crescimento da receita seria um indexador para o piso da saúde e da educação. Muito bem, em 27 nós não poderemos cumprir o piso. Nós criamos uma regra que dizíamos que íamos ajudar os pobres de crescimento real do salário mínimo. Pois muito bem, nós estamos estourando a Previdência e o BPC com esta regra e nós não podemos permitir ou não podemos evitar que em 2024 nós tivemos um maior aumento de inflação para produtos de primeira necessidade que são consumidos pelos pobres. Robin Hood às avessas, dá com uma mão e tira com as duas de volta, penalizando os mais frágeis na sociedade brasileira. Este é um governo de faz de conta. Nós assistimos agora o ministro Haddad, aquele que disse que passou 2 meses estudando economia, dizer, não só o PIB cresce, o que está acontecendo, isso aqui é literal, tá? O que ele falou no Twitter. Não é só a menor taxa de desemprego da história, não é só a menor pobreza desde 2012. Além disso tudo, atingimos a melhor distribuição de renda da nossa história. Há muito o que fazer e estamos no caminho certo. Caminho? Esse é o mesmo caminho de 2015, do governo Dilma II. Naquela época, então o presidente Dilma falava a mesma coisa. Nós estávamos em 2014 mascarando a crise que se avizinhava em função do descalabro e da temeridade com que a política fiscal no Brasil era conduzida. Eram as menores taxas de desemprego, era o crescimento proporcionado pelos incentivos dados à economia de forma absolutamente artificial. Aliás, nós vamos votar aqui 2 medidas provisórias. E olha que engraçado. Numa, o governo mexe com a questão do fundo social que é gerado pelos recursos do pré-sal. E diz o seguinte, vamos ajudar a economia brasileira alterando as regras do Minha Casa Minha Vida, que financiava habitação para baixa renda, menos de 3 salários mínimos. Vamos começar a financiar agora 12 mil reais. Quanto isso significa do PEA, da população economicamente ativa? Nós estamos subtraindo recursos de forma parafiscal, fora do arcabouço, fora dos parâmetros fiscais do Brasil, aumentando a dívida pública, diminuindo nosso superávit para financiar a classe média. Por quê? Porque o populismo desse governo quer, na verdade, aumentar o seu índice de popularidade, e mesmo que para isso a gente sacrifique as gerações futuras. Porque quando foi criado o Fundo Social, era para a questão educacional, era para a saúde, era para equalizar o preço do combustível, que está caro. Mas o governo está dizendo agora que não vai mais equalizar o preço de combustível. Pode deixar o diesel alto, pode deixar a gasolina alta, porque agora a gente está preocupado com a melhoria da popularidade do presidente Lula, com aquele grupo de pessoas que não gostam dele, que é a classe média. Aí a outra medida provisória.
Vamos usar o Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro? Vejam, senhores, como contrapartida para um financiamento privado. Você sabe quanto os bancos estão cobrando por essa intermediação? Quase 4% ao mês. Se está subtraindo do trabalhador brasileiro o recurso do Fundo de Garantia para fazer frente a um empréstimo com o seu dinheiro, garantia do seu recurso, a 4% para o sistema bancário. E este governo fica dizendo que é a favor dos pobres e contra os ricos, quando faz uma transfusão direta de recursos dos pobres para os ricos, dando a esses bancos uma condição diferenciada de ganhar recursos sem fazer nenhum esforço, porque já há garantia de que não haverá nenhuma inadimplência. Meus amigos, desculpem a minha ênfase, mas nós não podemos ficar calados, assistindo, por exemplo, um aumento de arrecadação que bate recorde em cima de recordes. E mesmo assim, esse governo consegue catapultar despesas acima do crescimento da arrecadação. E não se espantem, a arrecadação cresce em função do aumento de impostos e de taxas que é imputado ao trabalhador brasileiro. Quando o governo diz que está aumentando o IOF para taxar os ricos, o governo esquece de dizer que quem vai fazer um crediário na Casa Bahia está pagando IOF, que quem usa o cartão de crédito está pagando IOF. Ou seja, o pobre está sendo imputado para fazer frente a este desgoverno que não tem responsabilidade com a sociedade brasileira, que não tem projeto de país. O seu único projeto é a reeleição, mesmo que para isso o país esteja destroçado do ponto de vista fiscal e econômico. Quem vier depois, que apague a luz e feche a porta. Esse filme nós já assistimos, e assistimos com Dilma II, e está repetindo agora em Dilma III. É realmente uma situação que parece aquele filme ruim que nós assistimos e somos obrigados a assistir novamente. Eu espero que a sociedade brasileira, que já despertou, possa fazer a sua parte para evitar que esse descalabro e esse desgoverno continue nessa trilha da destruição do país. Mas o fato, senhor presidente, senhores senadores, é que de uma forma muito enfática a população brasileira está dizendo não ao aumento de impostos, está dizendo não a essa apropriação da sua produtividade e da sua riqueza, está dizendo não a esse modelo em que os apaniguados e os clientes de ocasião ocupam a máquina pública, não em função de um projeto de país, mas em função da perpetuação de um partido no poder. Vou dar uma parte àqueles que me solicitaram, inicialmente ao Bagato, depois ao Marco Rogério, depois ao Flávio Bolsonaro e aqueles outros que quiserem a parte A. Vossa Excelência, senador Rogério Marinho, quero parabenizar você pela sua colocação e quero dizer aqui ao senador Cid Gomes, quando você reclama, você fala ali sobre os presidentes do Banco Central, desde da situação da independência do Banco Central, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: tem um assalto maior do que pegar o dinheiro do Fundo de Garantia. Funcionários meus, da iniciativa privada, vieram perguntar para mim o porquê um juro lá no banco de 4% ao mês, não é 4% ao ano, ao mês, sendo que a remuneração do Fundo de Garantia é 3% ao ano. E aí nós temos um governo que vai beneficiar os banqueiros. É isso que está acontecendo no nosso país, é isso. Senador Rogério Marinho, eu nunca tinha visto, isso é maior do que um roubo dos funcionários dentro do FGTS. Ele dá o próprio FGTS para os banqueiros ganhar dinheiro. E muitos bancos nem puderam entrar, porque já sabiam que o governo ia soltar essa medida provisória, e tem muitos bancos que ficaram ainda de fora, mesmo querendo uma taxa de juro menor. Eu quero dizer a toda a população, e só para concluir, eu quero dizer a você, senador Cid Gomes, que eu não votei no Campos Neto quando ele foi presidente
do Banco Central. Eu não estava no Senado, mas votei no Galípolo. E quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: tem que ser pessoas técnicas mesmo, e a independência do banco é de suma importância para o nosso país, e foi de suma importância. E isso independente de quem era o outro presidente, se foi no presidente Bolsonaro, eles foram muito felizes em trazer para essa casa, para o Congresso Nacional, a independência do Banco Central. E dizer a você, senador Oriovisto, que eu vi presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, ele estava no cargo certo, sabia o que estava fazendo, mas, dentro do seu mandato também, autorizou, inclusive, a fundação de bancos, que não vou citar aqui, do qual depois ele foi presidente do banco. Agora, se tem que ter uma quarentena maior, se tem que ter um prazo maior para se discutir essa situação para voltar, isso pode ser discutido. Agora, as pessoas que têm que ser colocadas nos cargos têm que ser técnicos, têm que ser pessoas que entendem. E, para resumir, eu quero dizer, vamos ver qual empresa que o Haddad vai ser contratado após a saída dele do Ministério da Fazenda, que eu, pessoalmente, acredito que nenhuma empresa do setor produtivo vai querer ele como presidente de qualquer grupo. Obrigado. Depois você tira o que eu falei fora. Senador líder Rogério Marinho, eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, com o preparo que todos nós já reconhecemos em Vossa Excelência, com o conhecimento do tema, com o domínio que demonstra no plenário do Senado Federal de todos esses pontos que são sensíveis à vida nacional. Mas eu diria aqui, apenas para poder fazer um trocadilho em relação ao que representa, ou ao que representou um presidente do Banco Central, e ao que representa a política do Banco Central hoje e a política fiscal do governo, eu diria o seguinte: Campos Neto, o presidente Campos Neto, tirou dos bancos quando criou o PIX Nacional. Os bancos deixaram de ganhar. Vossa Excelência vem à tribuna do Senado hoje e diz: a política do governo Lula, a política do Haddad, dá para os bancos, porque tira do FGTS, que já é do trabalhador, e dá para os bancos faturar. Veja, Campos Neto tirou com o PIX, que não cobra nada de ninguém. Embora o governo, hora ou outra, tenta acabar com o modelo do PIX no formato estabelecido pelo governo do presidente Bolsonaro. Agora, o atual governo, ele é especialista em atender os bancos, garantir altos lucros aos bancos, mas vir com a narrativa de que é o governo que cuida dos pobres. Mas é o governo que aumenta o preço do pedágio no Brasil, é o governo que amplia as concessões no Brasil com os pedágios mais caros do Brasil, é o governo que a taxa de juros... Veja, Vossa Excelência, senador Bagatoli, será que se o presidente do Banco Central não tivesse nesse momento a garantia da estabilidade, a independência, Lula demitiria Galípolo nesse momento? É isso que ele quer dizer ao mercado nesse momento? Não, olha, a estabilidade, a independência, a autonomia do Banco Central é ruim e nesse momento, se não a tivesse, Galípolo seria demitido? Porque Campos Neto entregou o Banco Central com a taxa de juros na casa dos 13. Galípolo já estabeleceu com a sua diretoria uma taxa de juros na casa dos 15. Aí eu pergunto, era Campos Neto que estava errado? É Galípolo e a sua diretoria que está errada? Ou é a política errática do governo? Ou é o governo que está errando? Ora, todos erram, menos o governo. Taxa de juros nas alturas, inflação fora de controle, corrupção de volta. E agora metendo a mão, além da roubalheira do INSS, metendo a mão no dinheiro também daqueles que são beneficiários do FGTS.
E do INSS. Do INSS está lá a roubalheira e agora também saqueando através de um sistema que camufla, porque dá aos bancos e tira do trabalhador. Então eu cumprimento Vossa Excelência pela serenidade da fala, mas ao mesmo tempo pela firmeza dos argumentos que apresenta ao plenário do Senado Federal no dia de hoje. Eu ficaria, e concluo aqui, senador Flávio Bolsonaro, eu ficaria preocupado se o presidente Campos Neto, ao sair do Banco Central e ter cumprido a quarentena, não fosse convidado por nenhuma instituição, por nenhuma empresa do setor privado. Aí me preocuparia, porque seria um atestado da sua incompetência, do seu despreparo. Mas não, se é convidado, se é reconhecido, é porque foi um bom presidente do Banco Central. Aliás, não é só o Brasil que o reconhece assim. O mundo reconhece o ex-presidente Campos Neto como um grande presidente de Banco Central. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, senador Marcos. Estão inscritos ainda o senador Flávio e o senador Espiridão. Senador Flávio. Obrigado pela paz, senador Rogério Marinho. Hoje a polarização não é mais entre esquerda e direita, é entre esquerda e o bom senso. Não dá para aceitar, admitir, entender como é que um governo como esse fica ao lado de terroristas nessa guerra do Hamas contra Israel. Como é que, nesse escândalo de roubo bilionário de aposentados, o governo Lula está mais preocupado em não investigar uma associação ou um sindicato com quem seu irmão tem vinculação direta, ao invés de correr atrás de quem roubou dinheiro dos aposentados, está preocupado em salvar a companheirada e arrumar o culpado para tudo, sem botar a culpa no presidente Bolsonaro. E a insanidade de querer acusar Roberto Campos Neto de ter ido trabalhar no mercado financeiro, na iniciativa privada, alguém que foi eleito 3 vezes o melhor presidente de bancos centrais do mundo, alguém que criou o Pix, alguém que, junto com o presidente Bolsonaro, senador Marinho, implementou a menor taxa de juros do século no Brasil, 1,9% em agosto de 2020. É essa pessoa que é acusada de não ter capacidade, de não ter intelecto para assumir uma função importante, é diferente dos ministros do Lula. Porque quem trabalhou no governo Bolsonaro, em ministérios, grande parte é disputada na iniciativa privada. Ao contrário do que acontece com alguns ex-ministros de Lula, que tem que arrumar, o governo tem que arrumar uma boquinha para ele ter o seu rendimento no final do mês. Aí fica ameaçando a Vale, ameaça a Petrobras, ameaça a Eletrobras, ameaça um monte de estatal para colocar o seu amiguinho incompetente numa boquinha de um conselho dessas estatais. Por isso que ninguém vai para a iniciativa privada, ninguém quer pessoas incompetentes nas suas empresas. E aí vem agora o Lula, no recorde de desaprovação, apenas 20% da população acha esse governo bom, ótimo, implementando medidas populistas e, ao invés de indicar de onde ele vai tirar para compensar essa despesa nova que ele está criando para tentar recuperar a sua credibilidade, a sua imagem perante a população, a solução é sempre criar novos impostos. E o Haddad volta agora de férias, já anunciando aumento de outro imposto, aumentar o imposto de importação de carros elétricos e híbridos para 35%. Que tara é essa desse governo? Um imposto é aumentado ou criado a cada 37 dias no Brasil. É esse governo que querem defender que tem intelecto para tocar um país como o nosso? E aí, por fim, essa medida provisória que vamos apreciar aqui agora, em que o governo, olha que inteligente, sugere que use o dinheiro do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador, para que os bancos ofereçam empréstimo ao trabalhador com o dinheiro dele mesmo, com juros a 4% ao mês. Por que não dá o dinheiro do trabalhador direto para o trabalhador? Ou por que não pega esse dinheiro do trabalhador e bota no banco para render 4% ao mês? Para que esse dinheiro se reverta para o trabalhador lá na frente.
Então é o tempo inteiro esculhambando o contribuinte nesse país. Tudo isso para falar que eu tenho aqui que fazer defesa, obviamente, que não dá para comparar Jair Bolsonaro com Lula, em especial na capacidade intelectual, na correção, na honestidade e na capacidade de liderança. Não à toa é perseguido como está sendo perseguido, porque se em pesquisas oficiais já dão Bolsonaro 7, 8 pontos na frente do Lula, imagina a realidade. Daí o medo. E porque tem que tentar tirar o Bolsonaro do tapetão, porque senão ele é o próximo presidente desse país. Agradeço ao senador Flávio. Perguntaria ao senador Esperidião Jorge se você escreveu um pouquinho antes. É possível, Santa Catarina? Essa relação entre os dois, ele pediu um pouco antes. Safe, por gentileza. Marinho, idade também aposto. Se eu passar sobre a autoridade do Esperidião a mim, que nos brinda com essa mente brilhante e cabeça brilhante também, eu me sentiria muito desconfortável. Eu passo a palavra para o senador Esperidião Amil, o qual tenho muito respeito e carinho. Mas eu vou interpretar os pensamentos do Brimo Safe. Vou procurar interpretar. Quero fazer duas colocações. Primeiro, cumprimentar as suas palavras e de todos os seus aparteantes, especialmente o senador Marcos Rogério, que nos lembrou de que nem todas as evoluções e aperfeiçoamentos são respeitados. E é o caso da lei das estatais. A preocupação aqui discutida hoje pode ser multiplicada por pelo menos 587 cargos. 587 cargos que são regulados no seu preenchimento pela lei das estatais, fraudada no início deste governo. Exatamente no dia 15 de março de 2023, quando se escancarou a porta para permitir qualquer tipo de nomeação de qualquer tipo de companheiro. Vamos refletir sobre isso. E este erro foi mal reparado pelo Supremo, porque praticado pelo ministro Lewandowski no dia 15 de março de 2023, 14 meses depois, o Supremo disse que a lei era constitucional, mas que os cargos providos irregularmente deveriam continuar providos. Senador Amin? Existe maior licenciosidade do que isto? Isso é uma fraude continuada, aberrante, um desestímulo ao funcionário de carreira e uma demonstração de que a politicagem foi praticada, premeditada e consentida pelo Judiciário Nacional. E por um relator que sai do Supremo para ser ministro do governo depois. Eu só dei o nome. Estou falando sobre o pecado, não sobre o pecador. E o segundo, eu não posso deixar de homenagear este nome, Roberto Campos. Seja o neto, seja o próprio. Eu herdei parte do gabinete dele. O gabinete que eu ocupo foi de Roberto Campos, como senador. No dia que eu recebi Roberto Campos Neto, por acaso, em cima da minha mesa estava o livro de Ernesto Lousada. Ok, Roberto, você venceu. Acabei mostrando o livro para ele e dizendo que eu tinha razões muito antigas para confiar no seu trabalho. E bastaria falar sobre a atenção que ele deu ao Brasil no governo Bolsonaro, especialmente no período da Covid. R$ 1 bilhão na caixa d'água para irrigar a economia, e isso não gera inflação. O que gera inflação é a politicagem, é a gordura, é ampliar o tamanho da máquina pública sem preocupação com o resultado. E para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: falar mal da taxa de juros, Oriovisto, é falar mal do mensageiro que te traz uma mensagem verdadeira. Os reis, os déspotas, matavam o mensageiro. Vou homenagear agora. Alguns agridem quem traz a má notícia.
os corajosos, os inteligentes vão saber como é que pode corrigir o fato que gerou a má notícia. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com a benevolência aqui do nosso presidente, em seguida eu vou concluir aqui para que a gente possa seguir, que é a ordem do dia. Rogério, só para lembrar, e eu queria que o Brasil prestasse atenção nisso, presidente Bolsonaro instituiu o saque aniversário do FGTS. Não podemos esquecer, brasileiros, vocês uma vez por ano, o presente do governo Bolsonaro para você, na data do seu aniversário, você pegava um pedaço do fundo de garantia por tempo de serviço para trocar sua geladeira, para reformar seu carrinho, para comprar um sofá para a patroa. Enquanto que esse governo, vocês não estão entendendo errado, Brasil, ouça isso, o governo Lula pegou o dinheiro que é seu, dinheiro do trabalhador, pegou o fundo de garantia por tempo de serviço, que é descontado no seu salário mensalmente, e entregou para os bancos, e falou assim, banco, empresta para o trabalhador a 4% ao mês. Por que isso? É um governo de ladrão que rouba o povo. Ou alguém tem dúvida aqui que é um governo de ladrão? Presidente, e diferente, presidente, uma questão de ordem, presidente. Espera que eu estou falando. Diferente do Roberto Campos Neto, que saiu da vida pública e foi para a iniciativa privada, os ministros de Lula, quando saem do ministério, vão para a prisão, porque roubam o povo. Então, isso está acabando, vai acabar no que vem. Lembrando ainda que agora, Rogério Marinho, o trabalho que nós fizemos, eu como ministro da Pesca e o senhor, no Ministério da Economia, tiramos 1,5 bilhão de falsos pescadores do seguro defeso. Esse governo já está com 1,7 milhões de pescadores. Se o Brasil tivesse tantos pescadores assim, nós seríamos os maiores produtores de peixe do mundo. Mas ao contrário disso, é roubo dos velhinhos, é roubo de dinheiro do pescador, é roubo do FGTS, é só problema, é café caro, é azeite caro, é laranja caro, é arroz caro, é feijão caro, porque é um desgoverno e ainda querem meter o IOF no lombo do brasileiro. Um imposto regulatório virou imposto arrecadatório, porque é um desgoverno que não tem plano para nada e querem colocar o brasileiro para pagar essa conta absurda do desgoverno, da gastança sem freio, da irresponsabilidade. Obrigado. Líder, por gentileza. Eu posso concluir? Vossa Excelência vai dar a palavra... Não, eu queria que Vossa Excelência concluísse, já está há 30 minutos aqui. 1 minuto e meio só. Bom, senhor presidente, eu quero agradecer os apartes e dizer a Vossa Excelência que agora, me dirigindo ao Parlamento brasileiro e à sociedade. Nós estamos vendo uma crise institucional ocorrendo, quando o Parlamento, pela primeira vez em 30 anos, derrubou um decreto do governo federal, no caso do IOF. E esse decreto, após ser derrubado, ele vem sendo muito contestado pelo governo, sobre a alegação de que houve uma invasão de competências. Eu quero lembrar que, durante o governo do presidente Bolsonaro, decretos foram derrubados pelo judiciário por provocação de membros do parlamento brasileiro. Então, o fato de se derrubar decretos é uma previsão constitucional. Principalmente quando o decreto, ele é um decreto, como foi colocado, regulatório, que serve para justamente equilibrar a relação do país com outras economias do mundo, caso haja uma distorção, e não para, eventualmente, tapar rombos fiscais frutos da irresponsabilidade deste governo. Aliás, isso foi confessado. O presidente Lula fala que o Haddad, o que está propondo, não tem nada demais, quando ele propõe que os bancos paguem só um pouquinho para a gente fazer a compensação, né? Ou o próprio Haddad, que publica um tweet onde ele fala que o decreto corrige uma injustiça, combater a evasão de impostos dos mais ricos. Eu acho que ele não sabe o que significa o IOF, que é o imposto regulatório. Espero que o Supremo Tribunal Federal entenda a diferença da natureza desses dois impostos e preserve a autonomia e o equilíbrio entre os poderes tão necessário para a nossa democracia. Agradeço a Vossa Excelência e àqueles que me apartearam. Conceda a palavra pela ordem ao líder Rogério Carvalho.